Olá, boa tarde. Eu espero que você esteja bem. Hoje é 1º de novembro de 2025, quase 6h30 da tarde. Demorei um pouco, não consegui fazer esse vídeo mais cedo, por N razões. E mas essa palavra que eu vim trazer aqui hoje, Deus falou através dela comigo desde ontem à noite. E o título se trata de pés, paz ou poeira. Pode ser parecer estranho, mas depois desse estudo vai vai clarear. A reflexão para hoje é: o que tem nos nossos pés? Tem paz ou tem poeira? Então eu queria refletir começando lá em Mateus capítulo 10, no verso 1, quando Jesus chama os 12 discípulos. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha só, eles eram discípulos de Jesus, eles não eram pastores, não eram sacerdotes. Por onde eles começaram? Expulsando demônios e curando enfermos. Então, Deus chamou os discípulos para o ide sobre essa terra, assim como Ele chama a cada um de nós, a cada um dos cristãos, porque quantas pessoas partem todos os dias? Quantos precisam de perdão, de misericórdia, de uma palavra, né? Então, o cumprir do ide é para cada um de nós, é para todos nós. E a gente vê lá no verso 6, ainda em Mateus 10, que Jesus diz assim: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aqui Jesus estava falando para os discípulos seguirem e ele dizia ainda: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. Eh, ou seja, a igreja primitiva ela foi formada de uma maneira muito simples, cumprindo o chamado de Jesus. Jesus dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aí ele vem e fala, porque assim, nem todos estavam abertos a receber a palavra de Deus, e no verso 14 de Mateus 10 diz assim: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. No verso 17 é dito assim: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aí fiquei pensando, açoite nas sinagogas? Eles estavam falando da palavra de Deus, e o que se estudava nas sinagogas era a Torá. Sinagoga é lugar de estudo da palavra, é lugar de adoração, é lugar de oração. Mas por que açoitar nas sinagogas? A sinagoga não é lugar de açoite. E então, assim, quando Deus falar para você cumprir o ídolo do Senhor, se Deus te chamar, pode ser que em algum momento você sofra açoites, pode ser que em algum momento você não seja recebido, mas olha só o que diz a palavra: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Normalmente, quando a gente lê essa palavra, a gente vê essa atitude aqui como uma atitude de protesto, né? Ai, sacode o pó dos vossos pés,
nossa, não quero nem o pó desse lugar debaixo dos vossos pés. Algumas vezes a gente é machucado em alguns lugares por onde a gente passa, enfim, as pessoas são humanas, são falhas. E eu fiquei refletindo aonde se fala sobre pés na palavra de Deus, porque aqui fala de sacudir o pó dos vossos pés. E aí eu falando com o Senhor, eu falei: "Nossa, eh, não consigo ver Jesus revoltado, eh, enfim, protestando, assim, vou sacudir o pó do meu pé, não". E aí, eu fui refletir lá em Efésios, porque as machucaduras que o mundo faz sobre as pessoas, e eu creio que os discípulos foram muito machucados, em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, nós somos soldados de Deus, e a gente tem que estar revestido para que, com o escudo da fé, para que nenhuma seta inflamada atinja o nosso peito, capacete da salvação, para que nenhum pensamento ruim permaneça na nossa mente por muito tempo, a couraça da justiça, que é tentar viver em retidão, buscar viver em retidão, em santidade, o tempo todo. Aí quando você fala couraça da justiça, fala se você anda em santidade, eh, Deus fala que ele é um escudo para os justos, é Jesus quem nos justifica, mas a gente busca viver em santidade, isso é ainda mais verdadeiro na nossa vida, porque o Senhor, ele discerne todas as coisas. E aí, lá no verso 13 de Efésios 6, fala assim: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz." Aí aqui vem a outra parte do título do estudo bíblico, que são pés, paz ou poeira. E aí eu comecei a refletir aqui, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Pés, evangelho da paz. E pés, sacudir a poeira dos vossos pés. Aí eu fiquei pensando, paz, paz não tem a ver com ressentimento, paz não tem a ver com falta de perdão, mas Jesus não falou para aqueles discípulos voltarem para aquele lugar, ele falou assim: "Sacudi a poeira dos vossos pés e parte para a próxima casa, onde vocês vão ser bem recebidos." E o que eu leio nisso de tirar a poeira dos pés, é tirar todo o ressentimento, se em algum momento você foi machucado num determinado lugar, eh, tira a poeira daquele ressentimento debaixo do teu pé e calça o teu pé na paz do evangelho. Porque é para isso que Deus nos levantou, para levar o evangelho da paz e capacete da salvação, o escudo da fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado assim com o que a gente deixa que penetre no nosso coração, nos nossos sentimentos, aquilo que fica muito tempo na nossa mente. Se é algo ruim, eu tento viver assim na minha nova vida e falo: "Olha, eu tenho no máximo 24 horas para virar a página, porque o nosso tempo aqui sobre essa terra é muito curto." Lá em Filipenses 4, a gente ouve que a gente tem que pensar em tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom. Então a gente tem que vigiar sobre o que mora nos nossos pensamentos, no nosso coração, para que a gente possa levar o evangelho da paz. Então é importante, se Jesus fala para gente: "Se não vos receberem bem, tira a poeira do teu pé", então tira o ressentimento do teu pé, tira o pensamento ruim, tira a dor que te machucou e coloca a paz nos teus pés, na tua vida. Eu vou andar contigo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que tem que estar na nossa vida é a palavra de Deus, e nada além disso. Nenhuma palavra ociosa,
porque de toda palavra ociosa a gente vai dar conta naquele dia diante de Deus, então que a gente possa ter uma palavra de paz. E lá no verso 20 ainda de Efésios 6 diz assim: "Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar." O ID do Senhor é para cada um de nós, para que a gente possa falar com liberdade sobre o nome de Jesus. Pode ser no metrô, pode ser na fila do supermercado, pode ser na igreja com alguém, pode ser na escola do nosso filho, pode ser no elevador. É em tempo e fora de tempo, porque os tempos são maus e tem muita gente em sofrimento sem a presença de Deus nessa vida, sem uma palavra de ânimo, sem uma palavra de consolo. Então, como que os discípulos eles iam conseguir entrar numa próxima casa, carregando a poeira do ressentimento da paulada que eles tinham tomado na casa anterior, onde eles foram rejeitados, onde eles foram às vezes escarnecidos, zombados. E como que eles iam entrar na próxima casa? Eles tinham que estar calçados os pés na preparação do evangelho da paz, como diz Efésios 6 no verso 15. Então é importante a gente fazer o saneamento da nossa mente, do nosso coração a cada dia, para que a gente consiga estar em paz, independente do que tenha nos acontecido, do que a gente tenha escutado. E aí quando a gente vai lá para Romanos capítulo 12, no verso 11 até o 15. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Comunicai com os santos nas suas necessidades, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu lembro de Jesus na cruz. Jesus olhou para aquele povo que falou crucifica, quando ele foi cuspido, quando deram vinagre para ele tomar, quando debocharam dele porque ele estava usando uma coroa de espinhos. Tu não és o rei dos judeus? Então, Jesus falou assim: "Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem." É isso que precisa estar no nosso coração, sabe? A gente tem que se alegrar com quem se alegra, chorar com os que choram e perdoar aqueles que nos perseguem, para que nos nossos pés não haja poeira, mas haja o evangelho da paz. E Jesus vai estar com a gente, porque ninguém mais perfeito que Jesus para entender o que o que a gente vive aqui nessa terra, porque ele também esteve aqui na forma 100% homem e 100% Deus. Quando a gente vai lá para 1 João, no capítulo 2, no verso 6, diz assim: "Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou." Então a gente tem que buscar ser imitador de Cristo. A gente é falho. Nossa, como a gente é falho. Mas eu fico imaginando, né? Você consegue ver uma pessoa que é de Deus vivendo na zombaria, no deboche? É, a brincadeira ou o deboche, às vezes ela pode até acontecer num círculo de amigos. Então, numa brincadeira, você tem intimidade com um grupo de amigos seus e você sabe que aquela pessoa topa a brincadeira, você vai lá e brinca. Mas imagina uma zombaria gratuita, pública, e que não vai levar a lugar nenhum. A gente não tem tempo para essas coisas. Jesus está voltando. A gente precisa
refletir na palavra de Deus, levar uma palavra de conforto para as pessoas, que a gente não tenha palavras ociosas na nossa boca, que a gente tenha uma mão estendida, que a gente possa abraçar, acolher. E aí, quando a gente vai ainda em 1 João 2, no verso 14 ao 16, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando você pensa na imagem assim de uma pessoa escarnecendo de outra, não parece um pouco arrogante? Uma pessoa se sentindo o direito de debochar de alguém e às vezes levar até outras pessoas a pensar da mesma forma. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Jesus era firme. Jesus ele ensinava por parábolas, ele dava umas respostas para os fariseus que arrepiava. Jesus era muito inteligente, mas só quando ele era afrontado, porque Jesus era puro amor. Eu não consigo ver Jesus debochando de ninguém. E se você já passou alguma vez por isso, por zombaria, por escárnio, por julgamento, eu queria que você entendesse que Jesus passou por tudo isso. Os discípulos passaram por tudo isso e eles não desistiram de pregar a palavra de Deus. E aí a gente vai lá de volta para o mesmo Mateus 10, lá no verso 30 ao 32. Esse capítulo de Mateus 10 fala sobre o ide do Senhor, sobre o chamado dos discípulos, sobre o que eles iriam enfrentar, e Jesus estava preparando eles como lidar com isso. Como lidar com a rejeição, como lidar com o escárnio, como lidar com o açoite, como lidar com a perseguição nas sinagogas. E aí a gente vê lá em Mateus 10, no verso 30, que diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Para contar os cabelos da cabeça de alguém, humanamente falando, assim, eu tenho um pouquinho cabelo, mas não é muito fácil, né? Se Deus, se Jesus tem os cabelos da nossa cabeça todos contados, que dirá tudo que a gente vive, tudo que a gente escuta, tudo que a gente enfrenta. Ele fala: não tema, você vale mais do que muitos passarinhos. Eu tenho aves em casa. E olha, eu vou te falar, os bichinhos comem, viu? Eu tenho aves um pouquinho maiores. E aí eu já estava refletindo, assim, refleti o dia inteiro nessa palavra. Eu li isso aqui ontem à noite, e como o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, eu passei o dia meditando nisso, e essa palavra foi cura para mim. Porque aqui onde eu moro eu também vejo muitas aves passando no céu, e eu vejo gaviões passando também. Uma vez a minha arara fugiu e ela ficou 17 horas fugida, até eu conseguir resgatá-la. E eu olhava para os gaviões no céu e falava: meu Deus do céu, não deixa esses bichos pegar a minha Jade. E quantas vezes, né, a gente pode ficar
temeroso diante dos predadores da nossa alma, das pessoas que nos machucam. E Jesus diz: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E eles vivem, a minha Jade voltou para casa, e quantos passarinhos vivem por aí, e não falta alimento para nenhum deles. Não falta, não vai faltar alimento de Jesus na tua vida, não vai faltar o consolo do Senhor sobre a tua vida, a cura para tudo que você possa enfrentar. Decide viver na presença de Deus e buscar fazer o saneamento dos teus pensamentos, dos teus sentimentos todos os dias. E o perdão não significa que você tem que voltar em lugares que te machucam, mas esse perdão serve para você entrar na próxima casa calçando o evangelho da paz, da preparação do evangelho da paz. É isso que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas palavras. Ore, ore por aquelas pessoas que te ferem, enfim, porque a gente vai dar conta da nossa vida, eu vou dar conta da minha vida se o meu coração não estiver limpo. Então a minha oração nesse dia é que o Senhor venha te visitar com paz, com a paz que excede todo entendimento, que Ele venha me visitar com essa paz que excede todo entendimento, que Ele venha colocar o bálsamo dele sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que a presença doce do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Como o Espírito Santo é doce e como a gente tem para agradecer. Ah, Senhor, obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por nos capacitar a limpar a poeira dos nossos pés e calçar o Evangelho da paz. Senhor, coloca em nós um espírito de oração, um espírito de adoração. Nos dá da tua cura, da tua tranquilidade, nos coloca amor. Pai, faz de nós assim como o Senhor fez com Jó, onde Jó orou pelos seus amigos que porventura o julgaram, e ele nem tinha essa intenção, mas enquanto ele fazia isso, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Que, Senhor, a gente possa transbordar do teu amor de dentro, que a gente possa ser uma fonte de água viva, Senhor, que a gente possa abraçar, que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina, Pai, a nos amar, a nos respeitar, a nos preservar, a perdoar e a levar a palavra do Evangelho da paz. Que você receba a paz nesse início de noite, já escureceu. Que o Senhor te abençoe grandemente, abundantemente a tua vida. Que você receba o abraço do doce Espírito Santo, que desça o óleo do céu sobre a tua cabeça e que ele faça o teu cálice transbordar da alegria e da plenitude do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.